Olá galera, tudo bem com vocês? A missionário João Batista Ferreira na área. Vamos para mais um pequeno vídeo doutrinário refutando as heresias protestantes também, né? Olha, agradecemos os inscritos, o canal tá subindo, o canal tá recebendo muita visualização, aí. Gostei demais, vamos compartilhar, vamos colocar esse nosso conteúdo para frente, vamos colocar para mais pessoas receberem essas pequenas instruções, que ao mesmo tempo, galera, grandes instruções para aquele que quer de fato receber um conteúdo bacana sobre a questão das diferenças doutrinárias e também sobre a questão da doutrina da igreja. Hoje eu vou passar um vídeo de refutação, na intercessão de São Pio de Petricínio, Nossa Senhora de Anguera. Passar um vídeo de refutação bem interessante aqui. Qual é o problema da igreja, das igrejas protestantes, melhor dizendo, quando eles têm as suas solo, né? Solo escritura, solo interpretação, né? Dá um problema grande. Porque a Bíblia fica sendo a sua única regra de fé e prática, né? E aí, quando dá errado, como é que se pode? Aí, geralmente, quando você fala com um irmão protestante sobre essa questão, placa de igreja não salva ninguém, de fato não salva mesmo não, porque a igreja católica não tem placa para salvar. A igreja católica não tem placa, a única igreja que não tem placa, as outras demais que tem placa já fica complicado, né? Mas a gente vê que tem irmãos protestantes que são esforçados e que tem alguma sinceridade, ou tem muita sinceridade no coração, vamos ser sinceros, mas não entendem bem o que a Bíblia fala do que eles interpretam. Vou mostrar aqui um vídeo de um camarada que ele fala sobre a questão de vários assuntos, mas eu vou entrar na excomunhão. Uma pessoa ser excomungada na igreja protestante. Não existe. Isso não existe. Mas ele fala que existe. Por que não existe? Porque é a Bíblia a nossa única regra de fé. Portanto, se eu fosse dono da igreja e eu descomunhasse uma pessoa, sai para lá. Você quer estar ensinando heresia aqui. Eu não estou expulsando ninguém, porque o protestantismo é uma bolha que vai gerando outras seitas. Aí, possivelmente, aquela pessoa que eu expulsei da igreja, excomunguei, fundaria outra seita acolá. E daqui a pouco estava maior do que a minha e não tinha como. Olha, não tem como, mas ele fala que tem excomunhão. É uma heresia miserável dele, misericórdia. Vamos escutar o que ele fala. Parece uma pessoa estudada, um teólogo protestante. Fala algumas coisas aqui, mas eu foquei mais na excomunhão. Mas ele fala outras coisinhas aqui, mas a gente não vai entrar em tanto detalhe para não ficar um vídeo grande. Vamos escutar que eu dei uma acelerada um pouco, mas dá para entender bem, porque senão o vídeo ia ficar muito comprido e ele vai passar uns 6 minutos falando. Eu dei uma aceleradinha para melhorar o tempo, tá certo? Vamos lá, escuta o que o nosso pastor aqui falou. Pastor, parece ser renomado ele. Ontem, dia 31 de outubro, nós celebramos a Reforma Protestante, um dos maiores movimentos da história humana. E neste vídeo, eu quero falar um pouco sobre por que eu não sou católico. Porque um protestante, como que a gente poderia definir um protestante? Seria mais ou menos assim, ó. O que é um gentio? Um gentio é um não-judeu. Essa é a definição clássica de um gentio, um não-judeu. E o que é um protestante? Essa seria uma boa definição. Um protestante é um não-católico. Eu acho que é mais do que isso, mas essa é uma boa definição, sim, já que nós protestamos contra quem? Foi contra a Igreja Católica. Então hoje eu quero falar sobre por que eu não sou católico. E de maneira resumida, é o seguinte: no catolicismo você tem um dono, e não é Jesus. No catolicismo você não é livre, você está algemado a homens que se colocaram numa posição de divindade. Eu quero também falar que você, no catolicismo, a sua consciência não está presa à verdade, não está presa à Bíblia, mas está presa àquilo que a Igreja Católica fala. Não interessa se você lê o texto e parece que está escrito aqui que a grama é verde. Se a Igreja Católica diz que a grama é rosa, então acabou. Mas você fala, mas está escrito aqui, ó, a grama é verde. Não interessa. Você está submetido. Eu vou mostrar esse camaradinho que não pode ser como ele fala, não pode ir ao pé da letra na Bíblia não, mas vamos lá. Continua. Ao que eles dizem, e não a Cristo, não a Bíblia, não a sua consciência. Eu quero falar também sobre uma coisa muito interessante que corrobora com tudo isso que eu estou falando. Você sabia que a Igreja Católica já proibiu a leitura da Bíblia? Então curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então vamos lá, vamos começar falando de algumas mentiras que muitas vezes a Igreja Católica fala sobre nós. E, enfim, a primeira é que a Reforma Protestante é um movimento revolucionário. O movimento revolucionário está muito associado com os comunistas. E o que seria um movimento revolucionário? A ideia de mudar a cultura, virar a cultura de pernas para o ar e de forma violenta. E do dia para a noite, assim. Esses foram os movimentos socialistas. Primeiro, Lutero fez isso com um pedaço de papel, pregando 95 teses lá. Esse camarada, agora que ele é teólogo, minha gente, mas preste atenção. Será que ele não sabe que houve guerras entre católicos e protestantes, não? Aí o cara chama uma pessoa dessa, ela é estudada, mas tem que chamar de cavalo ou cavalinha. Aí o pessoal fica bravo, mas não tem como não, meu irmão, minha irmã.
Preste atenção, será que não foi não? Foi só... Lutero foi só falar que as besteiras para frente, não teve problema não. Mas vamos continuar. Na igreja de Wittenberg, ele reuniu quem para dar o golpe, tomar o poder? Hein? Como que foi o movimento revolucionário? Na onde? Outra coisa, os reformadores, onde é que essa eles criatura pegaram sola escritura. Eles diziam que a igreja católica foi acrescentando vários e vários elementos que não eram bíblicos, que não tinham a ver com as palavras de Jesus. E fizeram isso a tal ponto que já não restava mais quase nada ali de cristão. Ou seja, os reformadores pregaram uma volta à origem. Não há nada mais conservador do que isso. Foi por isso que... Olha o teu erro teológico. Como é que os conservadores pregaram a volta à origem? Se na origem da igreja só existia uma, meu filho. Que origem? É uma cegueira miserável. Mas vamos continuar. Vamos aguentando. Edmund Burke, o pai do conservadorismo. Ele escreveu o clássico livro Reflexões da Revolução na França, combatendo aquele movimento revolucionário. E, num dado momento do seu livro, ele diz assim, ó: nós preferimos o protestantismo não porque achamos que há menos religião cristã nele, mas porque em nosso julgamento há mais. Não somos protestantes por indiferença, mas por zelo. Essa é uma afirmação muito interessante do pai do conservadorismo. Uma expressão que se usa muito para falar do conservadorismo é que há um muro cheio de buracos e os revolucionários querem destruir tudo. A questão é que o muro da igreja católica não é apenas cheio de buracos, o fundamento está podre. O fundamento está podre e os reformadores pregaram uma volta às origens. Porque a volta às origens, porque em essência o catolicismo é antibíblico, é anticristão. Outra mentira católica é: nós somos os primeiros. Logo, nós conservamos a Bíblia, logo, nossa interpretação está correta. Se este argumento for correto, de que quem veio primeiro está sempre falando a verdade, olha a argumentação própria existência dele da Igreja Católica e do cristianismo como um todo. Por quê? Porque, de fato, quem veio primeiro foram os judeus. De fato, quem preservou a Bíblia primeiramente foram os judeus. Eles preservaram a Bíblia antes. Se quem veio primeiro está certo, se quem preservou a Bíblia primeiramente está certo, logo os judeus estão certos. E, segundo eles, a interpretação deles da Bíblia, do Antigo Testamento, é: o Messias ainda não veio. Ou seja, para eles, Jesus como Deus, como Messias, é uma fraude. O que anula, em essência, o catolicismo e também o cristianismo. E eu estou separando aqui porque, para mim, uma coisa é o cristianismo verdadeiro, outra coisa é a Igreja Católica. Então, a verdade... Olha, uma ressalva nisso aí. Minha gente, como é que... Quando o Santo Irineu de Lyon fala que temos que crer primeiro na tradição, porque foi falada a Bíblia, Novo Testamento, criaturazinha, ela foi falada pelos apóstolos, depois foi escrita. Aí ele vem comparar com o judaísmo, com o povo judeu. Misericórdia, meu Deus do céu. E olha que isso aqui é estudado, hein? Misericórdia, hein? Olha o que ele entende de contexto tradicional, Bíblia do Novo Testamento. Ele faz um angu, mistura tudo. Ô, meu filho, lá de ser cavalinho. Vamos continuar. Outras heresias. A dieta é a seguinte: mesmo que você tenha preservado as obras de Michelangelo, isso não faz de você um artista. Você ter guardado, por exemplo, a prancha do melhor atleta, qual é o nome dele mesmo? Me ajudei, o surfista, Kelly Slater. Não faz de você um surfista. O fato de que quem veio antes significa, então, que só porque veio antes, ele então está falando a verdade? Isso é um argumento que não é racional, um negócio desse. Então não adianta preservar a Bíblia se você a interpreta de maneira mas ele vai chegar agora onde eu quero. Correta. Outra mentira católica é: protestantes pregam a livre interpretação. Você pode interpretar do jeito que você quiser, você lê o texto e faz o que você quiser e aquilo que você entender é o que está certo. Na realidade, a gente acredita que quem faz isso é a Igreja Católica. Num concílio eles dizem uma coisa, no outro eles negam o que eles falaram. Então, a gente não acredita nisso. Você não vai encontrar isso em nenhum escrito de nenhum reformador sério, de forma alguma. Então, não cremos na livre interpretação. Nós cremos que, na realidade, esse foi um dos grandes pilares da Reforma Protestante. Uma volta a uma exegese, a uma hermenêutica correta. Porque, ao voltar a uma hermenêutica correta, a uma exegese correta, os reformadores diziam: olha, o sentido do texto é aquele que o autor quis comunicar. Então, como que os reformadores pregaram? Olha, você entende o que você quiser. De forma alguma. De forma alguma. Tanto é que a própria igreja protestante excomungou vários hereges. Se cada um poderia interpretar do jeito que quisesse, eles não poderiam fazer isso, excomungar pessoas. Eles apenas diriam: não, você tem uma interpretação e ótimo. Não tem problema nenhum, isso aí que você falou. O outro aqui está tudo certo. Então, não existe paralelo nenhum nisso na história reformada. Então, é um negócio. Olha a doidice que esse menino falou. Vocês prestem atenção que ele fala que não, no protestantismo não há livre interpretação. O cara, ele não vê que ao redor dele tem quase 60 mil denominações pregando Jesus diferente. Ele não vê isso aí. Ele fala que não tem. Os teólogos protestantes nas antigas conservaram o conservadorismo. Meu filho, para se conservar o que os apóstolos deixaram, vocês tinham que começar a detonar as igrejas tudinha protestantes, deixar só uma única igreja, meu filho, porque não tem como.
Tem que ter uma única fé. Agora ele chegou onde eu queria chegar. Aonde é que está dizendo, qual é o pastor protestante que pode dizer assim, eu excomunguei alguém? O maior exemplo, meu querido, é o que aconteceu com Valdomiro Santiago e Edir Macedo. Valdomiro Santiago era pastor de Edir Macedo, o dono da Rede Record. Edir Macedo excomungou Valdomiro, como você fala. O que Valdomiro fez? Criou uma igreja protestante que hoje já está equivalendo a uma grande parte da Igreja Universal em número, se não tiver igual, que é a mundial que surgiu em 98. Como é que pode, meu filho? Meu filho, você falou tanta heresia, mas vamos agora para a Bíblia. No começo do vídeo ele falou assim, a Igreja Católica fala, o texto bíblico está assim, mas se a igreja interpretar de outra maneira, não pode, porque tem que seguir o que o escritor sagrado falou. Vamos entender aqui o que coloca São Mateus, para nós entendermos o que colocou São Mateus aqui no capítulo 5, versículo, vamos botar no versículo 28, versículo 29. Repare se nós fosse seguir o pé da letra na Bíblia, como ia dar problema. Se não fosse uma interpretação da igreja. Capítulo 5 de São Mateus, versículo 29. Se teu olho direito te servir de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque é melhor ti que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno, que é a Bíblia Vulgata, a Bíblia contextos originais. Será que eu vou usar o contexto no literal do texto? Eu vou arrancar meu olho? Né, mano? Olha, para você, e esse cara, ele é inteligente, ele é um teólogo protestante. Mas vamos mais. Vamos entender a questão da hierarquia da igreja. Prestem atenção. O que fala Efésios capítulo 1, versículo 22. Olha, sujeitou aos seus pés todas as coisas e o constituiu chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, o receptáculo daquele que enche todas as coisas sob todos os aspectos. Aqui está se referindo a Cristo. Ele é o chefe da igreja. Essa mesma igreja, minha gente, ela tem que ter uma hierarquia. A Bíblia não pode ser maior do que a hierarquia da igreja. Ficava algo desorganizado. Não tem como. Eu vou explicar para vocês porque não tem. Olha no capítulo 2 de Efésios, versículo 20. Olha como estava se encaixando. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo o edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um templo santo no Senhor. Todo o edifício tem que ter uma hierarquia edificada. O chefe supremo é Jesus, mas tem que ser edificado pelos apóstolos. No capítulo 4, verso 11, tem outra pérola. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo. Repara como está se referindo ao corpo. Por isto que em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, fala que é a igreja que é a coluna sustentáculo da verdade. É porque a igreja que sustenta essa verdade que foi primeiro falada pelos apóstolos, depois foi escrita na 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, fala que a Bíblia ela nos leva à perfeição dentro do contexto do corpo de Cristo e dos apóstolos. Vamos entender um pouco essa questão de excomunhão, né? Primeira carta, primeiro a gente vê em São Mateus. São Mateus, no capítulo, vamos lá. Olha como está o poder da igreja. São Mateus, Bíblia, no contexto tradicional aqui, tá bom? A Vulgata de São Jerônimo. São Mateus, no capítulo, vou pegar na Bíblia Ave Maria mesmo aqui. São Mateus capítulo 17, tá mais fácil aqui, capítulo 18, versículo 17. Olha, primeiro vem aquela discussão sobre a questão de advertir o irmão.
Aí no versículo 17 tá: se recusar ouvi-lo, dizei à igreja. Se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como pagão, como publicano, uma pessoa descomungada, né? Vamos entender agora outra excomunhão, agora na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, aquele caso do homem que vivia com a mulher do pai. Ele vivia com sua madrasta, né? Vamos lá no versículo, vamos botar no versículo para nós entendermos, no versículo 3 até o 5. Pois eu, em verdade, ainda que distante corporalmente, mas presente em espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que assim se comportou. Em nome de Jesus, do Senhor Jesus, reunidos vós em meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus. Seja esse homem entregue a Satanás para a mortificação de seu corpo, a fim de que a sua alma seja salva no dia do Senhor. Este homem ele foi readmitido, foi na segunda, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso do 3 a 4. Você pega logo do verso 1. Você vai até o 5, você vai entender essa excomunhão. Você vai na segunda carta, no capítulo 2, você vai entender capítulo 2, verso do 5 a 11. Na segunda carta, ele é integrado de novo dentro do corpo místico da igreja. Verso do 5 a 11, no capítulo 2. Prestem atenção. Se alguém causou tristeza, não me contristou a mim, mas de certo modo, para não exagerar, a todos vós, basta a esse homem o castigo que a maioria dentre vós vos infligiu. Assim, deveis agora perdoar-vos, consolá-lo, para que não sucumba por demasiada tristeza. Peço-vos que tenhais caridade para com ele. Quando vos escrevi, a minha intenção era submeter-vos à prova, para ver se eras totalmente obediente. A quem vos perdoais também eu perdoo. Com efeito, o que perdoei, se alguma coisa tenho perdoado, foi por amor de vós, sobre o olhar de Cristo. Não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Prestem atenção que esse homem ele foi excomungado, foi afastado do corpo místico de Cristo. Quer dizer o quê? Que ele não fazia parte mais da comunhão da igreja, ele não entrava mais na Santa Missa, ele não participava do sacramento, mas ele foi reintegrado depois que toda a igreja, da sua parte magisterial, né, do magistério da igreja de Corinto, reintegrou ele de volta. E São Paulo, o bispo que fazia essa questão de observar e também de punir ou de readmitir, ele observa e ele acha a situação coerente e ele manda, né, trazer de novo esse indivíduo, aquele que vivia lá no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, verso 1 ao 6, com a madrasta, né? É uma descomunhão, é uma excomunhão, né? Afastou-se. Reparem o que fala em Gálatas. Gálatas também, logo no capítulo 1, fala algo interessante no verso 6. Preste atenção, Bíblia Ave Maria. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que algum, nós ou um anjo debaixo do céu vos anunciasse um evangelho diferente do que temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente de que receber, seja ele excomungado. Olha São Paulo como fala nessa questão da pessoa ser excomungada. Por que ser excomungada?
Olha o significado que é de excomungar. Não tem como o protestantismo excomungar ninguém. É uma piada miserável. Aí aqui vai chegar algum protestantezinho no comentário, mas a placa de igreja não salva ninguém, eu sou a igreja. Quando fala de igreja, começa a falar eu sou a igreja. Isso é antibíblico, meu irmão. A palavra de Deus fala que você é membro da igreja, Efésios 5:30. Você não pode ser a igreja, porque a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 14, já condena isso. A igreja não é feita só com um membro, rapaz. Não faça isso não passe vergonha não. Olha o significado de anátema. Anátema é uma palavra canônica relativa às regras da igreja que se refere à condenação de uma doutrina contrária a qualquer verdade do Evangelho de Cristo. Anátema é a expulsão, é a condenação, é a excomunhão, é a execração do seio da igreja de qualquer pessoa que segue doutrina contrária à verdade da fé católica. Prestem atenção, porque o protestantismo ele não pode. Esse cara falou que o Lutero queria as origens. Como, meu filho, se ele já saiu no aborto, separou-se da igreja e daqui a pouco já chega Zwingli, e ele vai chamar Zwingli de Satanás, o próprio Lutero vai brigar com Zwingli, já chega, né? Henrique VIII já fundando a sua seita na Inglaterra e aí já se separa tudo mesmo. Como é que pode um camarada desse? E ele é estudado, hein? Vamos finalizar com Hebreus, no capítulo 10, versículo 25 a 27. Preste atenção no contexto original da Bíblia da Vulgata de São Jerônimo, como está. Olha só, versículo 25. Não abandonemos a nossa congregação, como é costume de alguns, mas alertando-nos tanto mais quanto virdes que se chega o dia. Porque se nós pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais hóstia pelos pecados. O termo original é hóstia, sacrifício é hóstia, quando foi traduzido do grego para o latim, hóstia. Senão uma esperança terrível do juízo é o ardor de um fogo zeloso que há de devorar aos adversários. Preste atenção, já não há. Versículo 26, vou repetir de novo. Porque se nós pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não há mais hóstia pelos nossos pecados. Aqui está falando aquela pessoa que sai voluntariamente. Mas aqui o pastor, ele colocou aqui a pessoa que foram descomungados. Ele falou, vários pastores excomungaram outros hereges. Meu filho, como é que vai descomungar um herege, vai descomungar o outro? E como poderia ser se a Bíblia é colocada como a sua única regra de fé, não tem um magistério? A palavra de Deus fala que tem que ter. Cristo é o pastor supremo, Efésios capítulo 1, verso 22, mas também no próprio Efésios capítulo 2, verso 20, fala edificado sobre o fundamento dos apóstolos. O próprio Efésios capítulo 4, verso 11 e 12 fala, a uns constituiu apóstolos, profetas, e vai designando para melhor aperfeiçoamento dos cristãos. Olha, meu filho, aí não dá, né? Salve Maria, viva Cristo Rei. Só quem pode excomungar é a igreja católica, porque excomungando, ela tira do corpo, sai. Aí é a igreja bíblica, a igreja que prega, de fato, como a Bíblia, como os apóstolos pregaram. Por quê? Porque os apóstolos eram católicos, porque segue a doutrina da Santa Mãe Igreja. Salve Maria, viva Cristo Rei.